Aqui, neste verso 39, já é o resultado. A gente já vai ver uma missionária em ação. Mas, lendo este resultado, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver a causa. A causa antecede este texto. A Bíblia diz em João, capítulo 4, no verso 39, assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele aqui está se referindo a Jesus. Vou explicar-lhes o que antecedeu, isso vai ficar mais claro. Em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Como nasce um missionário, uma missionária? Quando você vê alguém indo para um campo, seja numa região brasileira, ou num outro continente, África, Europa, Ásia, enfim. Quando você vê esse missionário pisando nestas terras, você está vendo alguém que já passou por uma série de etapas. Ele não chegou ali de repente, no estalar de dedos. Não. Ele passou por etapas, por um processo. Ali, quando ele pisa naquele campo, quando ele começa a falar de Cristo, na verdade é um resultado de coisas que antecederam, que podem ter demorado anos, décadas, para fazer ele chegar onde chegou e falar o que falou. Quando alguém fala de Cristo, irmãos, ninguém fala de Cristo à toa. Ninguém. Todo aquele que fala do amor de Cristo para alguém, fala porque primeiro aconteceu algo nele. Porque primeiro aconteceu em mim, agora eu falo, agora eu compartilho. Portanto, ninguém fala do amor de Jesus sem antes ter passado por um processo. Ninguém. Todo aquele que faz missões, isto é, que fala de Cristo, já passou por um processo. E eu vejo isso nesse texto. Vamos definir o que é um missionário. Quando eu digo para vocês o que é um missionário, o que você pensa? O que você definiria um missionário? A palavra é bastante clara, né? Missionário é aquele que está debaixo de uma missão. É aquele que está incumbido de uma tarefa. Se você olhar um dicionário, por exemplo, bíblico, vai dizer que o missionário é aquele que recebeu e assumiu uma incumbência. Ele olhou uma responsabilidade e disse: é minha, esta tarefa é minha, este dever é meu. E ele toma aquilo como um estilo de vida. Ele entra para esta obra incumbido. Ele tem uma missão, ele tem uma tarefa. Pois é. O missionário não pode querer diante do Senhor ao qual ele serve. O missionário não pode querer honras, não pode querer aplausos, não pode querer glórias. Vocês devem se lembrar de uma história que eu já contei aqui na igreja há alguns anos, de um missionário que foi para um campo, ele e a sua esposa, ficaram no campo 50 anos servindo a obra missionária. Ao voltarem para casa, embarcaram, entraram no navio, e o marido olhou para a esposa, e a esposa olhou para o marido e disseram: olha, quando a gente chegar em casa, quando a gente desembarcar, vai ter uma grande festa.
Vai ter um punhado de gente aqui para receber a gente, afinal de contas, 50 anos servindo na obra missionária. E dizem que quando o navio parou, eles desembarcaram, olharam e não havia ninguém. Nenhuma bola, nenhum aplauso, ninguém para recebê-los. A mulher olhou para o marido e disse: meu bem, será que aconteceu alguma coisa com esses crentes? Depois de 50 anos na obra missionária, cadê os crentes? Nós não vamos receber nada em troca. O marido, encucado com aquilo, foi para casa. Chegou em casa, a mulher começou a perturbá-lo e dizia: meu bem, como é possível, depois de 50 anos, a gente chegar em casa e receber esse tipo de honra? O marido então foi para o quarto e orou a Deus, Senhor, 50 anos te servindo e nós estamos recebendo esse tipo de honra. E ele voltou para a mulher e disse: ô meu bem, eu orei e entendi uma coisa, que nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa. Nós voltamos, mas ainda não é o nosso lar eterno. O missionário não tem honra, não tem glória, ele faz na certeza de que nada vai receber. Uma tarefa que só pode ser feita com um salvo. Por isso que a obra missionária não dá para ser feita por um ímpio. Porque o ímpio ainda não tem um coração convertido, ele não tem uma mente transformada. Ele quer sim ser honrado, ele quer aplauso, ele quer palco, ele quer espetáculo. Agora o servo não. O servo, quando ele entende quem é o seu Senhor, ele não quer mais aplauso, ele não quer mais holofote, ele quer que tudo seja para a glória de Deus. É o que João Batista fez. Ô gente, João Batista passou por um teste que eu não sei se eu passaria. Um dia chegaram para João Batista e perguntaram para ele: és tu o Cristo? És tu o Cristo? Irmão, que teste, hein? Se alguém dissesse aqui hoje, no nosso tempo, na nossa era: és tu o Cristo? Alguns seriam tentados, neste mundão de meu Deus, alguns seriam tentados de dizer: sou eu mesmo. Eu sou o Cristo, pode me adorar. Perguntaram para João Batista: és tu o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias do Cristo verdadeiro. Pois é, passou no teste. Ele entendeu que Cristo precisa ser glorificado e eu diminuir. Por isso que ele respondeu, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Pois é, como que então nasce um missionário, irmãos? Como que surge um missionário? Queria que vocês colocassem os olhos no texto. Vejam comigo o verso 9 do capítulo 4. O verso 9 do capítulo 4 diz: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Sabe como que nasce o missionário? Primeiro, de um senso profundo de indignidade. Um senso profundo de que não mereço, isso não é para mim. Eu ser salvo, eu conversando com Cristo, eu recebendo da parte dele alguma coisa, eu não mereço. Eu concordo com João Calvino. João Calvino disse nas Institutas que quando eu me considero digno, eu sou indigno. Mas quando eu me considero indigno, aí que eu me torno digno. A ceia, né? Você vai participar da ceia, o sujeito diz: pastor, essa mesa aqui é para mim, esse banquete aqui eu tenho que estar mesmo nele. Me achei digno, então eu sou indigno. Agora aquele que vai participar da ceia e fala: isso aqui não é para mim não, rapaz, eu sou pobre pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, então é para você a ceia, é para aquele que se considera indigno. Aqui o texto é bem claro, você lembra da história? Que Jesus vai até a um poço, quando chega lá, o texto bíblico diz que era por volta de meio-dia, um horário atípico, uma mulher não ia ao meio-dia buscar água, não era algo comum e corriqueiro neste horário para uma mulher, e diz a Bíblia que Jesus está ali cansado, junto ao poço, chega uma mulher samaritana, e vocês sabem bem que os judeus não se dão com os samaritanos, ou os samaritanos não se dão com os judeus. E diz a Bíblia que Jesus olha para aquela mulher e Jesus é que começa o diálogo. Jesus é que provoca a conversa.
E Jesus disse para essa mulher, dá-me de beber. Aí essa mulher vai responder, como sendo tu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Sabe o que está dizendo? Senhor, eu sou indigno de conversar com o Senhor. Primeiro que eu estou conversando com um homem, eu não posso. Isso não é da minha dignidade. Não posso. Sabe como que nasce um missionário, irmão? Tudo começa aqui. É quando eu me acho indigno para a obra, eu me acho indigno para Cristo, eu me acho indigno para ser salvo. Pois é, tudo começa com este senso. Pois é. A segunda verdade que eu vejo, e a gente vai ver no decorrer da história, como que nasce o missionário? Nasce de um encontro transformador com o Senhor Jesus. Veja o verso 10. O verso 10 diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela respondeu, Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe como que nasce um missionário, irmão? Todo missionário precisa nascer de um encontro profundo e transformador com Cristo. Não dá para falar de Cristo que você não conhece. Não dá. Para eu falar daquele que me salvou, eu preciso de fato ter experimentado a salvação. Para eu falar daquele que me amou, eu preciso ter experimentado o seu amor. Pois é, diz a Bíblia que eu só posso me tornar alguém com uma missão depois de me encontrar com Cristo e receber de Cristo esta missão. Eu estava um dia em São Paulo, isso lá em 2011. Ramon, que vocês conhecem bastante, o filho do Macenias, e eu estávamos lá num trabalho missionário, e deram para a gente uma missão de entrar nas casas para pregar o evangelho. Nós fomos, eu e ele. Muito quente naquele dia, e a gente estava com uma garrafinha de água na mão. E a gente entrava nas casas, e a ideia era o seguinte, nós tínhamos que usar algo visível para falar de algo invisível. Eu lembro bem que entramos na casa de uma mulher simples, nos recebeu com todo amor, e ela dizia o seguinte, eu não sou evangélica, não sou católica, ela dizia, eu não sou nada, ela dizia para nós. Aí eu pensei comigo, com a garrafinha de água na mão, eu falei, vou usar essa água. Aí eu falei, a senhora tem sede? Tentando conversar com ela, tenho. Pois é, peguei a água e disse, olha, existe uma água que se a senhora beber, a senhora nunca mais volta a ter sede. E ela, assim como esta mulher samaritana, estava entendendo que eu estava falando de uma água física, algo que você podia comprar no mercado. E ela falava assim, onde vende? Falava para mim, eu quero, onde vende essa água? E eu comecei a ficar enrolado, para tentar explicar que não se tratava de algo físico, mas eu falava de algo espiritual. Eu dizia, não, a água da vida que eu estou lhe apresentando é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que é a água viva, Ele disse que é o pão vivo. Eu estou falando, se a senhora crer nele pela fé, a senhora bebe dessa água. Aí ela dizia, mas moço, eu nunca vi dessa água. Não conseguia explicar que se tratava de algo espiritual. O resultado, sai dali frustrado, humanamente. Sai dali frustrado. Talvez Deus fez a obra, eu não sei. Essa mulher começou a entender inicialmente também que se tratava de uma água física, de algo material. Senhor, mas aonde? O poço é fundo. E Jesus diz, olha, eu sou esta água. Se vocês perceberem, irmãos, ela passa por um processo, que é o ponto 3 que eu quero falar a vocês. Como que nasce o missionário? De um conhecimento verdadeiro de quem é Cristo. Ela começa a chamar Jesus primeiro de judeu. Como sendo tu judeu? Bom, Jesus é judeu? É. Mas isso define Jesus? Não. Isso não define. Daqui a pouco ela vai falar, primeiro ela chama Jesus de judeu no verso 9. No verso 11 ela cresce, ela chama Jesus de Senhor. Perceba você que o conhecimento dessa mulher samaritana está crescendo. Primeiro ela entendeu, é judeu. Jesus é de fato judeu, mas isso não é tudo a respeito dele, isso é uma parte.
Daqui a pouco ela chama Jesus de Senhor. Isso está no verso 11, isso está no verso 15. Até no verso 19, Jesus confrontá-la e diz: olha, cadê o teu marido? Aí ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: pois é, você já teve 5 maridos e o que você tem ainda não é seu. Aquela mulher vem de relacionamentos frustrados. 5 e estava no 6º. E o 6º também era frustrado. Também não era um bom relacionamento. E ela respondeu no verso 19: vejo que tu és profeta. Olha o conhecimento sendo formado numa crescente. Primeiro ela chama Jesus de judeu, daqui a pouco ela chama Jesus de Senhor, agora ela está chamando Jesus de profeta. Tudo isso é verdade, mas ainda não define Cristo. Ainda falta algo importante. Notem vocês, até ela chamar Jesus no verso 29, ela entender, diz assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ô irmãos, judeu, Senhor, profeta, Cristo, agora sim. Ela entendeu que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Cristo é ungido, Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que ela está dizendo? Que este que estava diante dela é exatamente igual a Deus. Tem tanto poder quanto Deus tem, é tão poderoso quanto Deus é, pode tudo quanto Deus pode. Ela está dizendo: Senhor, o que o Senhor é exatamente o que Deus é. Por isso que Jesus falou: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Essa mulher agora entendeu, é um ungido. Sabe como que nasce o missionário, irmãos? O missionário só pode nascer de um profundo conhecimento de quem é Cristo de fato. Se eu não entender quem é Cristo, não dá para eu ser um missionário. Eu não posso falar para o meu filho, para a minha filha, eu não posso falar para os meus vizinhos, eu não posso falar para os meus amigos de trabalho a respeito do Cristo do qual eu não conheço. Primeiro eu tenho que provar, experimentar, para depois eu falar desse Cristo. 4º lugar, sabe como que nasce um missionário? E eu termino com esta última afirmação. O missionário nasce de um profundo entendimento de que aquele que recebe a Cristo recebe uma missão. Aquele que recebe a Cristo recebe uma missão. Pois é, escute-me aqui uma verdade. Nós começamos a ler no verso 39, que eu disse que é o resultado. Essa mulher encontrou Jesus num poço, volta para Samaria. Quando ela chega em Samaria, sabe o que ela vai fazer? Ela vai falar de Jesus. Eu pergunto vocês, onde há no texto uma ordem de Jesus para essa mulher falar dele? Não há. Ela encontrou com Jesus, automaticamente ela entendeu: agora eu estou debaixo de uma missão, eu não posso ficar calada. Ela chega em Samaria, uma mulher com relacionamentos prejudicados, uma mulher com relacionamento e fama e reputação ruim. Ela chega em Samaria, agora está falando de Cristo, ela está falando do amor dele. Ô irmãos, como que nasce o missionário? O missionário nasce de um entendimento de que ao receber Cristo, recebeu uma missão. Eu quero lhe contar uma história de Sophia Miller. Essa mulher foi exponencial, extraordinária. Dizem que em 1945, essa mulher que era solteira, escutem, pastor, não dá para fazer missões solteira? Dá, essa mulher fez. Esta mulher que era solteira, os estudiosos dizem que ela era baixinha, franzina. Lá na América do Norte, houve um pregador lá em 1945, que isso era bem comum, pregar numa praça a respeito de Jesus. Ela ouve a respeito de Cristo, conhece a Cristo, e Cristo a converte. Ela então se dispõe a fazer a obra missionária, e ela desce para a Colômbia, aqui na divisa com o Amazonas. E dizem os historiadores que ela caminha pelo rio que cortam a Amazônia, dividindo com a Colômbia. Muitas águas ela correu sozinha. Pois é, serviu 40 anos na Colômbia e aqui no Brasil. Colômbia e aqui no Brasil. Por 40 anos. Ela faleceu agora, recentemente, em 1997. Parece, estou falando recentemente, mas já tem um tempinho, né?
Em 1997 foi a sua morte. E quando ela morreu, ela estava na Venezuela, poucos meses antes. Um repórter foi perguntar a essa mulher, Sofia Miller, como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado para você servir 40 anos na Colômbia e no Amazonas aqui no Brasil? Como foi o seu chamado? Conta! E ela respondeu exatamente assim: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Amados irmãos, aquele que encontrou a Cristo, ele não precisa de ver algo extraordinário, porque às vezes as pessoas esperam. Eu preciso de ver uma nuvem, eu preciso de escutar uma voz. Não! Você apenas lê a ordem está nas Escrituras. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide, ou seja, enquanto eu vou, eu prego. Enquanto eu vou para o trabalho, eu prego. Enquanto eu volto do trabalho, eu prego. Enquanto eu saio de casa, eu prego. Enquanto eu viajo, eu prego. Enquanto eu estou de férias, eu prego. Eu prego em todo o tempo. Pois é, eu li uma ordem e obedeci. Eu não vi algo extraordinário quando eu fui para o seminário, tinha tanto, né? No seminário, toda vez que os seminaristas chegam no primeiro ano, aquela conversa nos bastidores. E aí, conta como é que foi o seu chamado. Eu lembro que eu conversava com alguns colegas, e alguns colegas, rapaz, eu estava num quarto, eu escutei uma voz, e eu falava, meu Deus. Eu estava num culto, e eu comecei a arrepiar, e o fogo desceu. Pois é, nós estamos falando de igreja presbiteriana, hein? Como foi seu chamado, Alexandre? Eu dizia, gente, eu não escutei voz, eu não vi anjo, não vi labareda de fogo, eu simplesmente entendi que eu preciso fazer algo em prol de Cristo. Se Ele fez isso, o que a Bíblia diz que Ele fez por mim, como posso eu não fazer nada por amor a Ele, por amor ao Evangelho? Eu simplesmente entendi isso. Aí as pessoas diziam, então você é fraco, você não passou e não viu anjo, não viu bola de fogo, as mãos não queimavam, você não derramou em choro. Então isso não é chamado não. Pois é. Irmãos, Sofia Miller disse que ela não recebeu um chamado, ela leu uma ordem e obedeceu. Como que nasce um missionário? O missionário nasce de um entendimento de que aquele que recebeu a Cristo recebeu uma missão. Eu quero terminar a minha palavra dizendo para você e te encorajando. Quero dizer para você o seguinte: primeiro, você é chamado por Deus para você partilhar a fé que você tem. Irmãos, eu estava agora no hospital com a Clícia, nesse tempo do nascimento do Ravi. Eu conversava com algumas pessoas, conversei com uma enfermeira, eu estava com a enfermeira, o assunto foi caminhando, e de repente eu falei com ela, senhora lembra? Na verdade nem chamei ela de senhora, eu falei, se você lembra de um texto bíblico, de uma narrativa, a respeito de uma mulher chamada Ana, porque o assunto era sobre gestação, o assunto era sobre gente que não pode dar à luz, né? Eu perguntei a ela, você conhece essa história de Ana? E ela fez uma cara, um semblante de que não conhecia a história. Você não lembra da história, não? Diz a Bíblia que Ana, casada com Eucana, e ela não podia dar à luz, e ela disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der o privilégio de ter um filho, eu vou consagrar, eu devolvo ao Senhor. E ela disse, mas isso é bíblico? Mas que lindo! Sabe o que eu aprendi, irmãos? O pouco que você sabe, há gente que não sabe. Pastor, eu sei muito pouco. Pois é, mas o pouco que você tem, a gente sedenta por este pouco. É como aquele homem cego que, quem te curou? Olha, eu não sei quem me curou, eu era cego, agora eu vejo. Tudo que eu sei é que eu era cego, agora eu estou vendo. Irmãos, partilhe da fé. Partilhe da fé. Partilhe daquilo que Cristo fez na sua vida. Segundo, há solução para o pecado que as máscaras escondem. Eu postei isso hoje no meu status. Há solução para aquilo que as máscaras escondem. As pessoas estão sedentas. Eu diria para você o que Jesus disse um dia para os seus discípulos, aqui em João 4. Erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa.
As pessoas estão carentes e sabe, mais do que dinheiro, mais do que um bom emprego, mais do que amizades verdadeiras, as pessoas estão precisando de algo que no fundo é transformador. Isso você tem. Fale de Cristo, compartilhe, fale do amor dele. O que você sabe para alguns pode ser uma riqueza de conhecimento. O pouco que você tem para alguns é ouro. Você não devia colocar esse ouro num bolso e escondê-lo. Você não devia. Partilhe. Eu gosto muito de John Knox, quando chegou na Escócia em 1557. A Escócia era conhecida como um país católico. E diz os historiadores que ele entrou para o quarto, ele dizia: Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Ele dizia isso frequentemente, rotineiramente para o Senhor. Este homem teve um impacto tão grande que em 1558, um ano depois, a Escócia foi conhecida como um país protestante. Meu Deus. Um homem. 1557 é um país católico. Um ano depois, agora é um país protestante. Vê o que o Evangelho pode fazer. Eu termino a minha mensagem dizendo para você e te encorajando. Agora é a nossa vez, irmãos. Sabe? Eu tenho visto que a pandemia esfriou corações, as pessoas ficaram mais distantes no relacionamento, mais frias. Tenho percebido isso. Mas uma coisa eu também tenho percebido: a carência aumentou. As pessoas estão absurdamente carentes. Sabe de quê? Daquilo que você tem. Do Evangelho vivo, transformador, salvador. Esta mulher encontrou Cristo, que foi buscar água, e não voltou com água física para casa, voltou salva. Ela deixou o cântaro. Ela chegou para pegar água no poço, largou para lá, porque aquele que encontra em Cristo, coisas menores se tornam insignificantes. Ela volta para Samaria, e agora em Samaria ela prega de Jesus. Sabe o que acontece? Jesus vai para lá, fica 2 dias lá, e uma multidão se converte, porque uma mulher, vinda de relacionamentos frustrados, já estava com o 6º homem, agora está falando do Jesus, que é o Filho de Deus. Olha o impacto que isso gerou. A missão é nossa, e ela vai ser cumprida. Porque diz Jesus que enquanto este evangelho não for pregado a todo mundo, a toda criatura, o fim não virá. Isso vai acontecer. Você participando ou não, vai acontecer. Mas eu queria que você participasse, porque é um privilégio participar. Falar de Cristo é um privilégio que Deus deu a nós, que os anjos anelavam. Vamos cantar? Nós vamos cantar